Bom, boa noite a todos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que muitos de vocês devem conhecer já, né? Porque é uma coisa muito comum e talvez mais ainda de vocês saibam que é perigoso e que talvez não façam tão frequentemente, que é sobre essa mania de teclar e dirigir, né? É uma coisa que a gente tem aqui no Brasil que acontece muito e que está relacionado a vários acidentes. Então a gente vai conversar hoje sobre por que é perigoso, né? Por que as pessoas fazem isso e como que a gente pode evitar que isso continue acontecendo, certo? Então, aqui na nossa plateia, provavelmente muitos de vocês fazem isso no dia a dia, né? Acredito que eu posso falar que eu também já fiz isso, né? Você fala, pô, mas você que é tão que veio falar contra, faço, e por isso eu fui pesquisar e ver por que as pessoas fazem isso. Não faço mais, já fiz, mas é a mesma coisa que uma pessoa, por exemplo, um ex-fumante, falar sobre parar de fumar. Então eu posso também, como muitos de vocês aqui, eu tenho certeza que fazem, já passei por isso, não faço mais, então vou mostrar para vocês por que nós fazemos isso e o que fazer para parar de fazer. Então por que é perigoso? Com dados do DPVAT, mais ou menos 1.300.000 acidentes ocorrem por ano aqui no Brasil relacionados com o uso do celular ao volante. No estado de São Paulo, a gente tem 10.500 multas também por ano relacionadas ao uso do celular, no país inteiro, na verdade. Isso, com certeza, está subestimado, esses 10.500. Né? A gente sabe que provavelmente todo mundo aqui já deveria ter tomado uma multa pelo menos uma vez de usar o celular enquanto dirigia, e isso não deve ter acontecido com todo mundo. Né? E uma coisa que é importante, digitar e dirigir é tão perigoso quanto beber. Você digitar e dirigir é a mesma coisa que você dirigir depois de ter tomado 4 cervejas, certo? Então, a perda de atenção que você vai ter é uma coisa parecida com beber 4 cervejas. E cada vez que você olha para o celular, você não presta atenção na estrada. Então, é a mesma coisa que você ficasse cego por cerca de 5 segundos, que é o tempo que você demora para olhar o celular e voltar a atenção para a pista, certo? Tem uma pesquisa que foi realizada no Hospital Samaritano com 4.100 pessoas, certo? Sobre o uso do telefone ao dirigir. E esses são alguns dados que nós encontramos. 80% das pessoas, desses 4.000 pessoas, usam o celular enquanto dirige. 80% das pessoas usam. E 93% das pessoas sabe que é perigoso. E mesmo assim, 80% continuam usando o telefone, certo? A gente perguntou o que faria as pessoas parar de usar o telefone enquanto dirigem, né? 63% disseram que parariam de dirigir se tivessem sofrido um acidente ou se algum familiar tivesse sofrido um acidente. E só 10% falou que pararia de usar o celular por causa de alguma multa ou de uma infração. Então a gente vê que a multa não funciona como um método de você inibir as pessoas, né? Não tanto. O acidente também, né? Acredito que alguns aqui, a gente até agora antes da palestra estava conversando com algumas pessoas que já sofreram acidentes, mas o acidente leve às vezes não leva a pessoa a parar também. Claro que um acidente grave, perder um familiar, ficar internado, né? A gente é comum isso, mas aquele 1.300.000 acidentes são acidentes mais leves, incluem a maioria de acidentes leves, né? Então isso não faria com que as pessoas parassem de dirigir. Então por que as pessoas, mesmo sabendo que é perigoso, continuam usando o telefone enquanto dirigem? Então isso está relacionado com o nosso cérebro, certo? E principalmente com o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que é responsável por você prestar atenção no que você está fazendo. Então, provavelmente a maioria de vocês aqui está usando o córtex pré-frontal, pelo menos aqueles que estão prestando atenção, para prestar atenção. É a mesma coisa que você faz quando você está dirigindo. Então, você está prestando atenção enquanto você está dirigindo, você está usando o córtex pré-frontal. O que o celular faz? O celular ele funciona quase como uma droga. Então, na verdade, todos vocês que usam o celular para dirigir, vocês usam porque vocês são viciados em usar o celular. É claro que não é um vício como o vício de uma droga, mas a forma que o celular age é muito parecida. As regiões do cérebro que ele age são muito parecidas com um vício, certo? Então, por quê? Porque quando você usa o uso do celular está associado com um bem-estar, com uma coisa
que o seu cérebro se acostuma a associar aquele aparelho e a mensagem de texto como uma coisa boa. Então você tem pequenas liberações de dopamina e isso acaba virando um hábito. Então você sabe que quando você usa o celular, você vai ter essa liberação de dopamina. Funciona mais ou menos como o chocolate, o cigarro e aqui está o celular de novo. Então como funciona isso? Quando você está fazendo dieta, você sabe que não pode comer chocolate, por exemplo. Mas, se você não evitar o contato, se não evitar o chocolate, ou se você olhar o menu de sobremesa, por exemplo, você vai acabar pedindo a sobremesa. Por quê? Porque o seu cérebro associa aquilo com um bem-estar e você vai fazer. Da mesma forma que isso, como ele associa com bem-estar, quando você está deprimido, você vai comer chocolate para melhorar o humor, né? Então, por isso inibe o seu córtex pré-frontal, que você sabe a razão que você não devia. Mesma coisa o cigarro também. O cérebro associa, libera dopamina quando você fuma. Então, quando você está estressado, você procura um cigarro. Quem é fumante, né? Eu posso falar disso também, porque eu sou um ex-fumante. Também é uma outra coisa que eu me livrei. Mas você procura o cigarro porque você está estressado, você sabe que quando você vai fumar, você vai ter essa liberação de dopamina e melhora. E com o celular, como é que é? Mesma coisa, está no trânsito, parado, na Avenida Rebouças. Não sei por que alguém pega a Avenida Rebouças ainda, porque está sempre parada, então não tem por que estar lá. Mas você está na Avenida Rebouças, parado, chateado de estar no trânsito, e toca o celular. Então, mesmo que você não quiser olhar, você vai olhar, porque você associa aquilo a uma coisa que vai fazer melhorar esse mal-estar que você está sentindo. Certo? Então, como é que a gente faz para evitar isso? Não ter esse risco? Como é que eu faço? Você tem que afastar o celular do seu alcance. Então, eu coloco embaixo do descanso de braço. Entro no carro, ponho o carregador, coloco dentro do descanso de braço. Assim não tem jeito, certo? Você pode colocar no porta-luvas. Mas se mesmo no porta-luvas você não estiver resistindo, porque toca, e tem pessoas que eu sei que colocam no porta-malas. Então, antes de entrar no carro, coloca o celular no porta-malas, coloca o celular no porta-luvas, porque se você não fizer isso, toda vez que tocar mensagem, você vai pegar. Mesma coisa quem fala, só vejo no farol vermelho. É aquele cara que quando abre o farol verde fica parado e você tem que buzinar para ele andar. Com certeza ele está no telefone, né? Porque ele só olha no farol vermelho. Mas se você olha no farol vermelho, e é uma coisa interessante, mais um pouquinho mais para frente, está devagarzinho, você vai olhar de novo. Então tem que colocar fora do alcance. Outras opções que existem hoje com o avanço da tecnologia. Então existem alguns aplicativos, e aqui tem 3, né? O Drive Safe Mode, que é para pais. O pai instala no dele e no do adolescente. Isso nos Estados Unidos, 11 adolescentes morrem por dia nos Estados Unidos. A gente não tem esse dado no Brasil. Mas os pais lá instalam os aplicativos no celular do filho. Então você sabe, quando ele entra no carro, passa de 10 km por hora, o celular automaticamente para de receber mensagem. E se a criança, o adolescente, desliga o telefone, o pai recebe uma mensagem de que ele desligou. Então isso é uma forma de você, ou com o filho, ou com algum parente, se você quiser, já existem aplicativos para isso. Eu gosto desse, eu uso esse que chama Drive Safe, porque ele funciona como um programa de milhagem. Então você entra no carro, aciona o Drive Safe, põe o celular dentro do porta-luvas, fecha, e com os quilômetros que você anda, você vai ganhando pontos para depois você poder trocar por outras coisas. Como se fosse um programa de milhagem de cartão de crédito, de avião, para você não digitar e dirigir, certo? E uma nova coisa que tem surgido, além também da parte tecnológica, são outros aparelhos, né? Esse primeiro que está aqui, o Car Control, é como se fosse um aparelho daqueles de pedágio, sem parar, ou Connect Car, você conecta no carro, e a partir do momento que o carro passa de 10 km por hora, ele bloqueia a recepção do celular. E uma coisa que está acontecendo agora nos Estados Unidos, essa foto que está aqui do guarda é de Nova York. Então, em Nova York, eles estão testando um testômetro, ou um celulômetro, ainda não tem um nome, que seria como um bafômetro de celular. Então, o cara tem um acidente ou faz uma blitz, ele te para, pega seu celular, conecta o celular nesse aparelho, e aí, com as informações do celular, do GPS, e com as suas mensagens de texto, ele consegue saber se você estava usando o celular e digitando o texto enquanto estava dirigindo. Então, ele vai te multar. É claro que lá nos Estados Unidos está causando muita polêmica é a parte de privacidade, mas não tem, ele não acessa as suas mensagens. Ele só acessa se você recebeu ou não a mensagem e se você estava andando de carro ou não nesse momento que acionou. E aí você pode ser autuado numa blitz do mesmo jeito que um bafômetro, certo? Então, e a tecnologia tem evoluído. A tendência que a gente acredita, quem estuda isso na parte de trauma, né, para a gente reduzir os acidentes, seriam os
carros saírem com isso já de fábrica. Isso seria o ideal. Eu sei que muitos de vocês devem estar desesperados, mas é para você parar mesmo de usar o telefone. Então você liga o carro e do mesmo jeito que ele sente o airbag, se tem uma pessoa sentada ou duas pessoas sentadas, se tiver uma pessoa sentada só, não pode usar o telefone, porque só está o motorista. Precisa pensar depois como se tivessem duas pessoas, como é que você vai saber se é o celular do motorista ou se é o celular do passageiro. Mas se você tem uma pessoa sentada só no carro, você sabe que essa pessoa está dirigindo, então enquanto estiver dirigindo, não pode usar. Então, isso são algumas coisas para o futuro, que provavelmente a gente deve passar por isso, se der tudo certo, e aí ninguém mais vai poder usar. Mas enquanto não chega esse futuro que a gente está esperando, eu queria deixar para vocês uma mensagem final sobre a aula, né? E aí está essa imagem aqui de um acidente. Então, eu queria que vocês pegassem o celular de vocês. Pode pegar. Eu não vou ficar bravo que vocês estão olhando o celular durante a minha aula. E olhassem a última mensagem de texto que vocês receberam. E vejam se vocês acham que valeria a pena se arriscar a vida de vocês ou arriscar, aqui como na foto, a vida de outra pessoa, né, por essa mensagem. Se não seria possível você esperar, você chegar até onde você está indo, né, para que isso seja mais seguro e que não tenha um problema com você ou que você possa causar um problema para uma outra pessoa. Certo? Então pensem nessa mensagem, pensem nessa ideia, e a próxima vez que forem dirigir, guarde o celular no porta-malas ou guarde o celular no porta-lupas. Muito obrigado.